Oi, meus amigos, tudo bem? A nossa história de hoje tem como tema sacerdotes problemáticos. O nosso verso para memorizar está no livro de Isaías, capítulo 26, o versículo 11. Como cães gulosos nunca estão satisfeitos, são pastores ignorantes, cada um segue seu caminho e procura seus interesses. Eita, eu nunca vi um verso desse. A mensagem diz assim: adoramos a Deus quando o obedecemos. Esses aqui são os nossos aniversariantes: Luzineide, Anne Caroline e Jasmine. Que Papai do Céu abençoe vocês. Eli, nenhum de seus filhos podem ser sacerdotes. Nenhum de seus filhos se contenta com a porção de carne que Deus nos instruiu a lhe dar. Quando Eli viu esse homem falar isso, ele já sabia o porquê. Os filhos de Eli não tinham respeito com as coisas do tabernáculo, e muito menos com Deus. Ele já havia tentado corrigi-los, mas nada tinha mudado. E aquele homem continuou dizendo: e tem mais, Eli. Eles mandam que os servos peguem a carne dos sacrifícios antes que a gordura tenha sido oferecida a Deus. E para piorar a situação, os servos exigem a carne crua para que os sacerdotes a assem. E tem mais. Se dissermos que é preciso esperar até que os sacrifícios sejam consumados, eles nos ameaçam, dizendo que pegarão a carne à força. Coitadinho do sacerdote Eli. Ao ouvir aquelas palavras, ele fechou os olhos e permaneceu em silêncio por um instante. Aquele homem que estava ali falando tinha razão. Ofni e Finéas não deveriam ser sacerdotes. Vocês sabem o que eles faziam? Eles tiravam vantagem da posição que ocupavam e enganavam o povo. Eles não se importavam com Deus a quem servia. E o sacerdote Eli também sabia que ele não estava demonstrando respeito deixando seus filhos trabalharem como sacerdotes. Mas o que o profeta Eli deveria fazer? Fique tranquilo, eu vou falar com eles. Mas Eli, eu nem terminei de falar. Os comentários que correm são que seus filhos também dormem com as mulheres que servem junto à entrada da tenda da consagração. Esses homens não deveriam mesmo ser sacerdotes, não é mesmo? Aquele homem continuou por mais alguns minutos falando, e Eli já estava ensaiando o discurso que falaria para seus filhos. Esses rapazes não pensavam em ninguém, só pensavam em si mesmos. A verdade é que eles tinham esquecido de quem eram e por que estavam ali no tabernáculo. Os levitas eram um povo especial, separados para servir a Deus. E somente alguns eram selecionados para se aproximar da presença de Deus, mas os filhos de Eli pareciam não se importar com isso. Quando aquele homem foi embora, Eli foi falar com seus filhos. Eli queria que seus filhos fossem igual a Samuel, dedicado e responsável. E o pior de tudo que não era só aquele homem que reclamava com Eli. Muitos outros reclamavam. Por que vocês fazem essas coisas erradas? As pessoas vêm falar comigo a todo tempo que vocês fazem isso, aquilo, pegam as coisas de Deus. Eli falava com seus filhos, tentando convencê-los a mudar, mas era como se estivesse falando para as paredes. E o pior de tudo era que seus filhos não estavam interessados no que ele dizia. E para dizer a verdade, já era tarde demais para repreensões. E isso é verdade, os pais têm que repreender as crianças. Aí, quando eles estiverem adultos, eles vão lembrar da repreensão e não vão fazer o que é errado, não é mesmo? Sabe o que aconteceu um dia? Deus enviou outro homem para visitar Eli. Olha o que esse homem disse para Eli. Eu me revelei aos seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todos da tribo de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre meu altar, queimarem incenso e usarem os coletes sacerdotais em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo Israel. Quando Eli ouviu essas palavras, ele arregalou os olhos. E para dizer a verdade, quase ele caiu da cadeira que ele estava sentado. Mas o mensageiro continuou dizendo: os membros da sua família não devem mais servir a Deus como sacerdotes.
O privilégio e a responsabilidade estão sendo removidos deles por causa do descuido e desrespeito para com as coisas sagradas. Vejam que coisa triste, meus amigos. Praticamente, a descendência de Eli estava sendo expulsa do sacerdócio. Os descendentes de Eli não seriam abençoados com a vida longa. Aí, sabe o que aconteceu? Hofni e Finéas morreram no mesmo dia por causa da desobediência. E Deus fez isso, sabe por quê? Porque ele levantaria um servo fiel que o serviria como profeta e honraria o seu nome em tudo o que fizesse. A história de hoje é uma advertência para nós. Nós temos que ser fiéis em tudo que fazemos. A nossa história terminou. O que você aprendeu com ela? Comenta nas nossas redes sociais, tá bom? Esses aqui são os nossos amiguinhos que pararam um minutinho para escrever pra gente. Aniele, Brenda, Juliana, Daniel, Lídia, Jasmin, Alana, Ana Júlia, Bebel, Márcia, Miguel, Nicolas, Júlia, Suelen, Gélio, Juliano, Júlia e Valinda. Que Papai do Céu abençoe todos vocês. Volte sempre. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa história tão linda. Ajuda-nos a sermos responsáveis e nos dê a tua paz. Cuida dos meus amigos, dos pedidos de oração e também dos aniversariantes. Abençoe nossa família, em nome de Jesus. Amém.